Mateus capítulo 22. Esses dias Deus tem me dado mensagens para que nós como igreja possamos se alinhar. Depois daquela mensagem do pastor Jamil, meu coração está temeroso, porque não sei se você consegue compreender, desde domingo eu tenho falado isso. Aquela mensagem não foi o pastor Jamil, foi o Espírito Santo para nós. Aquilo ali foi o retrato que o Espírito Santo desenhou a respeito dessa igreja. Uma igreja que Jesus está batendo a porta, e quem bate a porta é porque está do lado de fora. Uma igreja que Jesus não entrou. E quando nós falamos de igreja, lógico e evidente, não estamos nos referindo ao templo, à estrutura, não é essa a ideia. Está falando de entrar aqui dentro da nossa vida. Quando fala de bater a porta, é a porta do nosso coração. Isso tem me preocupado. O que me animou depois do que ele falou foi que o Senhor Deus quer resgatar pessoas como Jonas, pessoas problemáticas que Deus escolheu não jogar fora, mas escolheu tratar essas pessoas, curar essas pessoas. Então, mesmo que nós sejamos uma igreja parecida com a Laodiceia, que Jesus está batendo a porta e está do lado de fora, ainda que sejamos assim, Deus não quer nos jogar fora. Deus quer nos recuperar. Ele quer que nós entendamos essa batida e permitamos que Ele possa entrar na nossa vida. E desde lá para cá, nós temos começado a pregar mensagens concernentes a esse tema. Hoje, lógico, também vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Porque qual é a ideia? A ideia é não perder ninguém. Se há entre nós pessoas que Jesus quer entrar e não pôde, e Ele trouxe essa mensagem a nós, é porque Ele quer resgatar essas pessoas. E nós não podemos deixar essas pessoas se perderem. Então essas mensagens que estão vindo desde domingo para cá, ela tem a intenção de salvar aqueles que Jesus não pôde entrar na vida deles ainda. Salvar a vida daqueles que Jesus apenas está batendo a porta e Ele não abriu, ela não abriu ainda. E por isso a vida não foi transformada por completo. Então essa é a ideia. Hoje, quando eu estava lendo esse texto de Mateus 22, me chamou muita atenção, e eu quero estudar com vocês esse texto de maneira pausada, estudando cada situação. E eu quero que você comece, em meio à pregação, se identificar, se achar na pregação. Tem pessoas que têm dificuldade em se encontrar na pregação. A pregação, toda a pregação, é para nós. A gente precisa tirar de contexto aquela ideia de que, poxa vida, quem deveria ouvir essa mensagem não está aqui. Pare com isso. Você está aqui. Essa mensagem é para fulano, essa mensagem é para você. É para você. Aprenda a tomar a palavra de Deus para você. Porque enquanto você tornar a palavra de Deus secundária, nós podemos perder muito com isso. Então essa mensagem é para quem, pessoal? Para nós. E diz assim o texto, capítulo 22, verso 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante, é parecido
a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Para um pouquinho por aí, vamos entender. Jesus mais uma vez está usando de um artifício chamado parábolas, que é usar exemplos fictícios para provar realidades. Usar exemplos fictícios para exemplificar realidades. E ele então faz uma comparação, uma analogia, dizendo: olha, o reino dos céus é assim, é semelhante a isso. É semelhante a um rei que está celebrando a festa de casamento de seu filho. Então, o reino vai ser parecido com isso. Agora ele vai explicar como é que o reino é parecido. Bom, verso 3. E esse rei, o que ele fez? E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram o quê? Vir. Para um pouquinho por aí, vamos entender. Então o que acontece? O rei projetou uma festa de casamento para o seu filho. E ele estava tão contente que ele falou assim: olha, eu vou chamar algumas pessoas para celebrarem junto conosco, para estarem junto conosco nesse momento tão espetacular. É o que nós vamos fazer. E o texto sagrado diz que quando ele faz isso, ele manda os servos dele irem buscar esses convidados. E quando eles vão e anunciam o convite, logo de cara, nós vemos alguns convidados negando, não querendo ir para essa festa. Amados, isso me preocupa, porque a Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre as bodas do Cordeiro, que vai ser um evento. E aí é lógico, eu não vou entrar no mérito aqui teológico, tentando explicar as muitas vertentes que tem a respeito desse assunto. Mas enfim, nós somos da corrente que acredita que Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação, o chamado pré-tribulacionista. A gente acredita que Jesus virá, arrebatará a igreja, e aí nós vamos passar 7 anos nas bodas do Cordeiro, celebrando com o Cordeiro que é Cristo. E enquanto isso, enquanto nós estamos lá, está acontecendo a tribulação aqui na terra. Nós somos dessa corrente, nós acreditamos dessa forma. Aqui você vê o Senhor Jesus falando dessas bodas, fazendo menção delas. É algo semelhante. Lembra que ele falou: olha, o reino dos céus é semelhante a isso. Sobre pessoas que foram convidadas para fazer parte dessas bodas, de um evento histórico, daqueles que são salvos, mas essas pessoas não quiseram. Eu sei que é difícil às vezes até imaginar como é que uma pessoa não quer ser salva, como é que uma pessoa não deseja estar numa festa com o Senhor Jesus. Mas a Bíblia está dizendo que haverá pessoas que não vão querer. E não é difícil de pensar nisso, porque isso aconteceu na época de Noé. Quando Noé fala sobre o dilúvio, ninguém acredita, ninguém bota fé na cara dele, como diz o outro aqui. E hoje a gente fica falando para as pessoas sobre Jesus voltando, mas as pessoas não querem se arrepender. Alguns até dizem: não, eu quero curtir mais a vida. Está acontecendo de novo. O reino dos céus está sendo desprezado de novo, do jeito que Jesus parafraseou conosco aqui, através dessa parábola. Da mesma forma, existem pessoas hoje negando, não desejando estar nas bodas, fazer parte desse evento, onde a igreja será arrebatada e estará com Cristo. Só que existe um outro tipo de pessoa também que vai negar, que é essas aqui. Verso 4. Depois enviou outros servos, outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho
eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. Para um pouquinho por aí. Outros também negarão, não vão querer ir para as bodas. Por quê? Aqui nós vemos o egoísmo. Pessoas muito atarefadas, pessoas preocupadas em resolver os seus problemas ao seu modo. Quando é feito o convite para essas pessoas, elas dizem: não tenho tempo não. Um foi para o campo cuidar das suas fazendas, o outro foi cuidar dos seus negócios. E não é o que a gente está vendo hoje. Vamos para a igreja, rapaz, estou na correria. Não é assim que as pessoas dizem hoje? Rapaz, tem que estudar, tem que fazer isso, aquilo, outro. Rapaz, é loucura. Bora para a igreja, não, porque tem que acordar cedo, porque não sei o que mais. Do mesmo jeito, as pessoas não estão percebendo, mas estão dizendo não ao reino de novo. E será que nós não estamos já se comparando com a igreja de Laodiceia? Jesus querendo entrar, bater na porta, e a gente dizendo não, porque eu tenho meus afazeres, tenho minhas coisas para resolver, que não dá tempo, que é correria, porque isso, aquilo, outro. E existe um terceiro grupo de pessoas que além de não querer, eles vão fazer algo absurdo, ó. Verso meia dúzia. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram, bateram neles, feriram eles, e fizeram o que mais? Mataram. Isso já está acontecendo. Tem gente que não quer o reino e ataca os servos que anunciam o convite do rei para entrar no reino. Nunca se viu tanta gente se levantando para atacar pastores, para atacar a igreja. Nunca teve tanto colúnio contra a igreja. Até na política é inevitável você vê as leis que são tramitadas tendo um peso para prejudicar a igreja. Só que como a maioria das pessoas não entendem de política e não querem entender, votam em pessoas que vão atacar a sua própria igreja depois, vão prejudicar a sua própria igreja depois, vão te perseguir depois. Estão atacando, não foi o que aconteceu aqui? Eles não quiseram, não aceitaram o convite, e isso aqui é aceitável, é a decisão da pessoa. Ela não quer ir para o céu, não quer participar da boda do cordeiro, é opção sua. Quer desprezar a salvação, opção sua, mas não ataca não os servos do Senhor, aqueles que estão fazendo o convite. Não tenta matar não. Aqui a Bíblia Sagrada diz que eles espancaram e ainda mataram. Cuidado para você não se levantar contra um homem de Deus, contra a igreja de Cristo. Me perdoe se eu estiver enganado, me perdoe, por favor. Se eu não me engano foi Gamaliel, que quando o evangelho estava crescendo e o pessoal queria, porque queria fazer parar aquilo ali, perseguir, mandar matar, se eu não me engano foi Gamaliel que falou assim: olha, se essa obra aí é de Deus, vai crescer, mas se é dos homens, vai se desfazer, para não correr o risco de repente a gente se levantar contra isso aí, e se for obra de Deus, a gente vai estar lutando contra Deus. E eu estou vendo uma geração que está batendo de frente. Esses dias eu vi uma cantora famosa que está se enveredando para o lado errado também. Eu até admirava ela no começo, não vou citar nomes porque essa mensagem vai para o YouTube, vai depois para o Facebook, antes que bloqueie a gente também. E aí ela está falando sobre dízimo. Não, porque eu acho que dízimo é assim, assim, assado. Eu falei, mas o que essa menina está falando? O que ela está inventando de meter o bedelho onde não é chamado?
Ela estudou, ela tem base bíblica para poder provar isso? Ou ela é um papagaio que só fica repetindo o que os outros falaram? Ou seja, está atacando. Você não quer dar o dinheiro porque está rica, está ganhando dinheiro? Não dê, não seja dizimista. Mas influenciar outras pessoas, não faça isso. A Bíblia Sagrada diz que vai ter um grupo de pessoas que, além de não aceitar entrar na boda do Cordeiro, essas pessoas também atacarão e, se possível, matarão. Tem pessoas que ficam esperando apenas um erro da igreja para poder apontar, jogar na internet. Um erro. E geralmente eles sempre associam o membro que fez algo errado com a igreja. O membro da igreja tal, aí é para denegrir a igreja. Então o negócio é muito sério. Só que olha o que vai acontecer com esse grupo de pessoas. Você não quer aceitar viver no céu? Escolha sua. Mas atacar, tentar matar, olha o que pode acontecer. Verso 7. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Ou seja, Deus está dizendo: olha, não vai ficar impune. Vocês atacaram o meu servo que foi fazer um convite. O meu servo chamou vocês para participar das minhas bodas, para você poder ter salvação, e você atacou eles, tentou matar eles. Deus está falando: eu vou enviar o meu exército. Isso não vai ficar assim. Haverá um dia de acerto de contas, e todos aqueles que atacaram vão ter que prestar contas. Aqui Deus deixa bem claro: não vai ficar barato esse negócio. Eles foram fazer um convite para você. Você estava fora dessa festa, mas eu decidi convidar você. Você ia para o inferno, eu decidi convidar você para ir para o céu. E você atacou quem estava lhe fazendo o convite. Deus está falando: não vai ficar assim. Haverá um dia que nós vamos acertar as contas. E tem muita gente, nunca se viu tanta gente na internet falando mal de pastor, falando mal de igreja, criticando. Rapaz, usa o poder da influência que tem para poder formar opiniões deturpadas. E isso tudo Deus está falando: não vou deixar barato. Não é assim. Bom, até agora nós vemos grupos de pessoas, uns que não quiseram, opção deles. Outros, a desculpa foi: não, porque eu estou muito ocupado, não tenho tempo, estou na correria, Deus sabe, Deus entende, não vou. E um terceiro grupo que, além de não querer, quis atacar. E qual foi a decisão do rei depois disso? Ele chega a uma conclusão. Primeiro, verso 8: então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram o quê? Dignos. Essa festa infelizmente não era para eles. Eu fiz tudo isso esperando que eles estivessem conosco, prestigiando conosco, mas eles não quiseram vir. Essa festa não é para eles. Vamos fazer o seguinte, verso 9: e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa de nupcial ficou cheia de convidados. Foi bem aqui que eu me encontrei. Você percebe que os servos agora, já que aquele grupo de pessoas negaram, não quiseram ir, os servos agora vão às ruas.
Quem eles encontravam nas ruas, eles saíam convidando. Rapaz, o rei fez uma festa, já está tudo preparado, já matou os bois, o novilho, está tudo no jeito, está na mesa, bora. E a Bíblia Sagrada diz que todo tipo de pessoa veio, pessoas boas e pessoas más. Foi aqui que eu me encontrei. Eu falei, meu Deus, eu acho que se num contexto histórico isso aconteceu em algum momento da nossa vida, eu acho que foi bem aqui que eu me achei. Eu acho que eu estou entre os maus. Não era para me estar nessa ceia, não era para me participar dessa boda, dessa festa, mas algum servo foi e me apresentou esse convite. Rapaz, o rei está convidando pessoas, já está tudo preparado. Mas eu não sou digno. Não tem a ver com ser digno. Os que não são dignos já foram retirados. Tem a ver com o rei estender o convite e está chamando você. Você quer vir? Talvez como você, aliás, como eu, você se sente o mesmo. Pastor, se olhar para o meu passado, eu era um dos maus, que esse convite chegou até mim, por isso que eu estou aqui hoje. Eu era um daqueles que fez muita burrada na vida, muita besteira na vida, mas de repente, de alguma forma, esse convite veio até mim, me alcançou. E o mais importante, eu disse sim. Ao contrário dos outros, eu disse sim. Eu disse, eu quero ir para essa festa. Eu não sou digno, mas se o rei está me convidando, eu quero ir. E isso me chama a atenção. Esse é o primeiro ponto para você ter uma vida com Deus de verdade. Você precisa aceitar o convite. Se você não aceita o convite, você não pode fazer parte do que Deus está projetando. Você precisa aceitar esse convite. E esse convite vem de diversas maneiras. Não é só sobre aceitar a Jesus, mas esse convite continua vindo dia após dia. Quando te chama para orar, quando te chama para ir para a igreja. Porque se fosse só aceitar Jesus, estava tranquilo. Mas tem gente que aceita Jesus e vai se afastando depois. Aí de que adianta? Aceitou o convite e depois age como se não tivesse convite nenhum. Então esse convite é feito todos os dias. Quando Ele nos chama para ler a Bíblia, porque Ele quer falar conosco. Quando Ele nos chama para ir à igreja, porque Ele quer tratar algo conosco. Quando Ele nos chama para um jejum, porque Ele quer nos fortalecer. Esse convite está sendo feito todos os dias, para estar junto do Cordeiro. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, presta atenção. Verso 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, não teve palavras. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando eu li isso aqui, eu fiquei meditando, falei: Jesus, o que significa isso aqui? E Jesus me mostrou. Aí eu comecei a ir para a internet para pesquisar como que era as bodas naquela época. E eu achei uma coisa interessante. Quando o rei fazia a festa do seu filho naquela época, e ele estendia o convite para os menos abastados, os que tinham menos condições, geralmente, quando essas pessoas que não tinham condições vinham até o anfitrião, que era aquele que recepcionava as pessoas na festa, que verificava se estava tudo ok na festa, essas pessoas chegavam até esse anfitrião e falavam: anfitrião, eu não tenho vestes para a festa, como é que eu vou vir? E era obrigação do anfitrião entregar vestes novas para aquela pessoa poder participar da festa, já que ela foi convidada pelo rei. E quando eu li isso, eu falei: meu Deus, isso é profundo, porque esse é o papel do Espírito Santo.
Esse é o papel do Espírito Santo. Ele precisa nos dar novas vestes. E aí eu preciso pontuar uma outra coisa com você. Por que o rei, quando entra no salão, ele vê todo mundo arrumado, mas um dentre eles estava completamente desajeitado, desarrumado? Por que o rei foi tão severo e mandou o rapaz ser arrancado no meio da festa? Que isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente, tanto homem como mulher, de repente está fazendo uma faxina em casa, você usa a melhor roupa para fazer faxina, pessoal? Acabei de comprar uma roupa ali na loja tal, deixa eu usar ela. Para quê? Para fazer faxina. Você faz isso? Geralmente você usa aquela roupa, mas lá em casa eu chamo de roupa de guerra. Usa aquela roupa de guerra, porque se sujar não tem problema, lava, é para guerra. Agora eu te pergunto, você se apresentaria numa audiência com essa roupa de guerra? Diante de um juiz? Chinelinho havaiano? Chegaria lá no juiz, pois não? Como é que tá? Você chegaria com essas vestes diante do juiz? Isso se caracterizaria uma falta de respeito. Uma falta de respeito. E nesse caso, por que o rei mandou tirar esse rapaz? É pela falta de respeito. Pastor, de que forma é a falta de respeito? Porque eu não posso me apresentar diante do rei de qualquer forma. Trazendo para os dias de hoje, se você não quiser perder a sua salvação, aprenda a se comportar diante do rei. Não se apresente de qualquer forma diante de Deus. Não ore de qualquer jeito. Se é para orar, ore de verdade. Se é para se consagrar de verdade, é para ler a Bíblia, faça isso direito. Não faz de qualquer jeito não. Porque senão você vai ser retirado da presença do rei. Tem muitas pessoas que um dia aceitaram o convite, mas depois que aceitaram o convite, estão se vestindo de qualquer forma, estão se portando de qualquer jeito diante do rei. E o rei já mostrou o que vai fazer aqui. Cadê suas vestes nupciais? Isso é tão verdade que no livro de Zacarias, no capítulo 3, a Bíblia fala de um sumo sacerdote chamado Josué. Não é o Josué que foi depois de Moisés, não. Não é esse, é o sumo sacerdote. A Bíblia Sagrada diz que ele entrou diante de Deus, e quando ele entrou, a Bíblia Sagrada diz que Satanás já estava à direita dele para se opor, para o acusar. E quando ele viu aquilo, Deus falou para ele: o diabo está aí porque as suas vestes estão sujas. Você não poderia entrar na minha presença com as vestes sujas. Por isso que Satanás está bem aí, para te acusar. Tanto que o anjo, quando Satanás aponta as vestes sujas de Josué, o anjo fala para Satanás: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. E na mesma hora o próprio Deus falou assim: troca as vestes do sacerdote, senão eu vou ter que tirar ele da minha presença. Não pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito. As vestes representavam o temor, o respeito diante do rei. Você consegue entender isso? Esse negócio de a gente vir para a igreja de qualquer jeito, como se estivesse indo para uma festa. Espera aí, meu irmão. Eu estou indo para a casa de Deus. Deus ensinou isso para Moisés. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é lugar santo. Respeite esse ambiente. Mas eu estou no deserto. Eu estou bem aqui. Respeite o ambiente. Você consegue entender isso ou não? Assim como é falta de respeito, o pastor acabou a pregação, vou beber água, aí vai beber água. Vai bem devagarzinho. Aí volta no meio da oração. Aí fica de olho aberto.
Isso é falta de respeito. Pastor, que eu tenho muita sede, traz a garrafinha de casa, pronto. Não, mas é muita sede, traz um galão de 2 litros. Mas a minha sede é extrema, traz a caixa d'água. Pelo amor de Deus. Mas tenho temor, eu estou num culto. Para ir no banheiro só se em caso extremo. Não, pastor, realmente eu estou precisando. Vá. Mas tem gente que se levanta por nada, é só para dar um rolezinho. E a Bíblia Sagrada diz que Deus tirou esse homem daqui da presença. Falou, pode sair. Pode amarrar as mãos e os pés dele. Lança nas trevas exteriores, aonde há pranto e ranger de dentes. Em outras palavras, esse aqui perdeu a salvação. Aceitou o convite, mas veio de qualquer jeito. Isso mostra para mim e para você que muitos de nós aceitamos a Cristo, entregamos a vida a Jesus, mas estamos levando a nossa vida de qualquer jeito. E muita gente vai perder a salvação naquele dia por causa desse comportamento bem aí. Não era a igreja de Laodiceia? Que o pastor Jamil pregou? Eles diziam: estamos abastecidos, ricos somos. Se achavam bem. E Deus falou para eles: eles não sabem que são desgraçados, pobres, cegos e nus, mas estão se achando que está bem. É a mesma coisa que eu aceitei o convite, posso entrar na festa, aí vem de qualquer jeito. Ei, eu aceitei Jesus, já me entreguei através das águas, agora eu posso vir de qualquer jeito. Ei, não. Você pode perder a salvação, está bem aqui, ó. O cara aceitou o convite e foi lançado fora. Isso dá a ideia para mim e para você que quem ganhou a salvação pode perder também. Por isso você tem que cuidar do que você tem, para que ninguém tire a tua coroa. Você consegue entender sim ou não? Você tem que tomar cuidado. E aí me chama a atenção uma outra coisa. Esses que aceitaram o convite, que respeitaram, e aí é interessante, porque veja, a Bíblia Sagrada diz que os servos convidaram todo tipo de pessoa, pessoas boas e pessoas más, mas todas elas, as que aceitaram o convite, mudaram as suas vestes, para poder estar nas bodas. Quem aceita Jesus, tem que mudar as vestes. Quem aceita o convite, tem que mudar as vestes. Tem que mudar o comportamento, a mentalidade, as vestimentas, literalmente. Quem aceita o convite tem que mudar. Esse que é aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e esse que tudo se fez novo, acabou, tem que mudar. Quem aceitou o convite, não importa se era bom ou se era mal, eles aceitaram e decidiram mudar de vestes. A gente aceitou e não decidiu mudar de veste. Como é que é um negócio desse? E tem um outro ponto ainda. Lendo esse texto, estudando, eu percebi, aqueles que aceitaram o convite, além de trocarem de vestes, eles então estavam ali naquela festa para honrar o filho. Lembra do começo da pregação? O reino dos céus é semelhante ao rei que fez umas bodas para o seu filho. Quer dizer, o seu filho ia casar, e o pai fez uma festa de casamento para o filho. Já que isso é uma analogia, uma comparação, e está apontando o rei como esse pai e o filho como Cristo, significa que aqueles que estavam indo para a festa, era a festa de quem? Que festa é essa? É o casamento do filho do rei. Então nós vamos honrar o filho do rei. Terceiro ponto. Primeiro é aceitar o convite. Segundo é mudar de vestes. Terceiro
Se você quiser salvação de verdade, você tem que decidir honrar o Filho. O Filho é quem, pessoal? E Jesus é o quê? A palavra. Apocalipse 19, verso 13 em diante. Jesus é a palavra. Evangelho de João 1, verso 1 em diante também diz que Ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No verso 12 ratifica isso. Então, ou seja, eu preciso desses 3 itens para mim não perder a minha salvação. Eu preciso aceitar esse convite. E talvez você, como eu, era um dos maus, que fez muita coisa errada. Não era nem para a gente estar aqui. Hoje eu estava fazendo uma oração e eu falava na minha oração: Jesus, não era nem para mim estar aqui. Se o Senhor olhasse o meu histórico, o Senhor nem me convidaria. Só que o Senhor não olhou o meu histórico. O Senhor olhou a transformação que o Senhor ia fazer na minha vida. E louve a Deus, irmão, porque Jesus não chama você pelo seu histórico. Ele chama você pelo que Ele vai fazer na sua vida. Ele consegue enxergar você transformado pelo poder dEle. É por isso que Ele nos chama. Porque Ele tem a capacidade de nos mudar. Porque nem nós mesmos, às vezes, acreditamos que podemos mudar tanto, diante de tanta coisa que a gente já fez. Então talvez nós éramos os maus, que aceitamos o convite, trocamos as vestes, e agora decidimos honrar o Filho. Nós decidimos honrar o Filho. Com essas 3 coisas, eu não perco a salvação. Com essas 3 coisas, o Filho não está do lado de fora, ó, batendo na porta. O Filho está aí dentro. Você entende? Com essas 3 coisas, o Filho entra na minha vida e faz morada. E por fim, Jesus conclui da seguinte forma. Verso 14, ele encerra essa parábola da seguinte forma: porque muitos são o que, pessoal? E olha que ele chamou. Chamou ou não chamou? Chamou, teve gente que não quis, teve gente que falou que estava ocupado para fazer suas coisas. Não dá, correria do trabalho. Não quis. Teve aqueles que espancaram e depois mataram os servos. Além de não querer, ainda não tem o que fazer, vou atacar a igreja, vou falar mal. Mas aí ele vai sair no meio das ruas procurando. Então chamar, ele chamou. Mas teve gente que não quis. Então, porque muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Quem são esses escolhidos, pastor? Os escolhidos são aqueles que têm essas 3 atitudes. Você vai lembrar do episódio em que Gideão está prestes a entrar numa batalha, e Deus fala assim: leve todo mundo para o ribeiro, põe esses homens para beber água, e espere a atitude deles. Aqueles que pegarem a água, eles se abaixarem, trouxerem a água até a boca e beberem, separe eles. Aqueles outros que descerem, ficarem de 4 e beberem que nem um cão, separa esses também. O que definiu a escolha daqueles que foram com Gideão, aqueles 300, foi a atitude deles. O que define os escolhidos de Deus são as atitudes. Eles aceitam o convite, eles trocam as vestes e eles honram o Filho. É isso que define os escolhidos. Os escolhidos têm atitudes diferentes. E se você hoje ouve essa mensagem, você tem a oportunidade de ser esse escolhido, de aceitar, de trocar as vestes, tirar as vestes sujas, trocar o comportamento, trocar a mentalidade pessimista, maligna, arrancar os comportamentos errados, novas vestes, nova vida, um novo coração, uma nova mente. E agora, como é que é a vida dessa pessoa?
eu vou honrar o Filho. O Filho é Jesus e Jesus é a palavra. Quem vive com a intenção de honrar a palavra, que é Jesus, esse não perde a salvação. Muitos, e aí eu preciso pontuar isso aqui com vocês. Por que muitos estão se enganando? Eu vou mostrar para você o ponto que faz com que muitos se enganem. É o fato de você acreditar que a sua vida com Deus, ela é mensurada através das bênçãos que você recebe. Alguns chegam a acreditar que se a vida dele tem milagres é porque ele está bem com Deus. Ela está bem com Deus. Ei, presta atenção que não é assim. Presta atenção que não é assim. A Bíblia mostra que tem pessoas que às vezes vão receber bênção e nem faz parte do povo de Deus. Pastor, você pode provar isso? Posso. Lembra da mulher cananeia? Aquela mulher não fazia parte do povo de Deus. Ela era cananeia. Só para a gente relembrar, Cananeia é de Canaã. Canaã, o povo de Canaã era o povo que Deus tinha falado: olha, eu vou tirar vocês do Egito, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E que terra é essa? Canaã. Só que quando vocês chegarem lá, expulsem os moradores de lá, não deixem eles habitarem com vocês, porque se vocês deixarem eles ficar, eles vão ser como espinho nos vossos olhos, eles vão ser como arguilhões nas vossas costas. Irmão, e Deus avisou. O povo, quando invade Canaã, vence, em vez de expulsar o povo, não, eles deixam o povo ficar. Qual o resultado disso? O povo corrompeu o povo de Deus, o povo de Deus abandona Deus e começa a servir outros deuses. E agora é justamente essa mulher que está chegando aí, gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da minha filha, Senhor. E ela gritando e Jesus andando. Os discípulos chegam para o mestre: mestre, por favor, a mulher já faz um tempo que está gritando aqui, abençoe logo ela, mestre, para ela ir para casa. Você lembra qual foi a palavra de Jesus? Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para quem, pessoal? Em outras palavras, ela não é filha, ela não faz parte do povo, ela é cananeia, ela serve outros deuses, ela não faz parte do nosso povo. E ela vai e libera uma palavra: sim, Senhor, o Senhor tem toda a razão, eu realmente não faço nem parte do povo, eu talvez não sirvo o Deus que o Senhor serve, eu sirvo outros deuses, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus falou: por causa dessa sua palavra, bem aí, vai, a tua filha vai ficar bem a partir de agora, vá. Aí eu pergunto para você, ela fazia parte do povo de Deus? Foi abençoada ou não foi? Agora eu pergunto para você, o fato dela ser abençoada, isso prova que ela estava bem com Deus? Então não fique mensurando a sua vida pelos milagres, porque o milagre vai pela fé. Aquela mulher teve fé para insistir com Jesus até ele atender ela, e ele atendeu, e ele abençoou a vida dela. E às vezes você fica com essa mentalidade de que só quem tem bênção é quem é de Deus. Não, tem muita gente que nem fé em Deus tem, mas está lá. Deus ainda alcança essas pessoas. Não dá para mensurar por isso. E outra coisa, quando não é assim, a pessoa mede da seguinte forma: não, pastor, porque eu expulso o demônio, não, porque eu fiz uma oração, intercedi por uma pessoa, a pessoa foi abençoada, eu estou bem com Deus, senão a pessoa não ia ser curada. E quem disse para você que não seria? Quem disse que você está bem com Deus porque você fez uma oração e a pessoa foi curada? Se esqueceu do que o Senhor Jesus nos ensinou? Naquele grande dia muitos dirão: nós expulsamos demônios no teu nome, nós curamos os enfermos, nós falamos da tua palavra. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço.
vocês que praticam a iniquidade. Então também não dá para mensurar a sua vida com Deus, porque você expulsou o demônio, porque não é você que expulsa, é o nome de Jesus. Você não tem poder nenhum para expulsar demônio. Quem tem força e poder é o nome de Jesus, não é você. Segunda coisa, eu intercedi, a pessoa foi curada, intercedi, a pessoa foi abençoada, a porta se abriu para ela, para ele, porque eu tenho comunhão com Deus. Ei, nem sempre. Isso também é o poder e a glória e o louvor do nome de Jesus, não é nosso. O pastor Júlio fez uma oração, fui curado. Não fui eu que te curei, presta atenção, não fui eu. Eu não tenho poder para curar ninguém, para libertar ninguém. Tudo isso é o nome de Jesus. E você está agregando isso à sua vida com Deus. E às vezes você nem ora direito. Para vir para a igreja é uma guerra. Esses dias eu encontrei uma irmã no mercado. Irmã, você sumiu da igreja. Não, pastor, estou na correria, não dá para ir para a igreja. Mas eu estou evangelizando, estou indo lá no presídio pregar. Eu falei, você vai pregar, mas nem na igreja tu vai. Nem buscar a Deus você está buscando. Tua casa está uma bagunça. O diabo entrou dentro do teu casamento. Como é que você vai pregar para os outros? Eu acho que você está precisando ser tratada. E tem gente que não enxerga isso, acha que está bem com Deus porque está pregando. Eu orei, alguém foi curado, estou bem com Deus. Não é assim. E é por isso que essa mensagem está sendo trazida para nós, para que a gente fique bem com Deus. Eu quero que você saia daqui, não só hoje, mas nos demais cultos. Eu quero que nasça dentro de você a certeza de que se você morrer, você está salvo. E uma das coisas que eu quero falar com você aqui, para a gente poder finalizar: o fato de você ter medo da morte mostra que você ainda não está bem com Deus. Pensa comigo. Paulo disse: é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar aqui. Se é melhor estar com Cristo, e a única forma de eu estar com Cristo é morrendo, por que eu estou com medo de morrer? Você consegue entender isso? Por que eu estou com medo de morrer? Não faz sentido isso. Agora, o meu medo de morrer é justamente porque talvez eu não tenha certeza de que eu estou bem com Deus. E é essa certeza que eu quero plantar dentro de você. Eu quero te ensinar a ter uma vida com Deus onde você tem essa certeza na sua vida. Quando você deita a cabeça no travesseiro, você fala: Jesus, se o Senhor quiser me levar, eu estou bem. Eu estou na tua presença. Eu aceitei o Senhor, troquei minhas vestes e agora honro o Filho. É assim que eu estou vivendo agora. Se o Senhor quiser me levar, não tem problema. Não, pastor, é a maneira que eu vou morrer. A maneira não importa. Ele te leva antes do teu corpo perecer aqui na terra. A Bíblia Sagrada diz em João 8:51: aquele que guarda o meu mandamento nunca experimentará a morte. Significa que quando você fechar os olhos aqui, você já abre lá. Não tem morte vindo buscar você, não. Esse anjo da morte não vai tocar em você, não, querido. Você vai fechar os olhos aqui, abrir os olhos lá. É um piscar de olho, você está diante dele. Está com medo de quê? Porque vai ser doloroso? Não. A Bíblia Sagrada diz que é preciosa a morte do justo aos olhos do Senhor. Não tem dor para nós. E o lugar que a gente vai não há pranto, não há lágrima, não tem nessas coisas. Então o medo da morte é porque eu não estou bem com Deus. E eu quero levar você a desenvolver um nível com Deus onde você fala: eu quero estar bem com Deus. Eu quero estar bem com Deus. A hora que Ele quiser me levar, eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Se Ele quiser me levar agora, amém. É esse nível que nós precisamos chegar. Deu para entender sim ou não, pessoal? E se você hoje, com base nessa palavra, aceita o convite, troca as vestes e honra o Filho,
você vai estar na festa com Ele. Se você fechar os olhos aqui, você vai estar lá. Nós precisamos ter a certeza de uma igreja salva, não uma igreja que tem a aparência de que está viva, mas está morta. Não uma igreja que parece que Jesus está dentro, mas Jesus está fora. Não. Nós queremos ser uma igreja que Jesus está aqui dentro, na nossa vida. E a prova real disso é a nossa mudança, é a nossa sede de Deus, é a nossa fome pelo Evangelho. Isso prova que Ele está aqui dentro de nós. A gente sai da igreja, mas a gente quer ter vida com Deus lá fora também. A gente não ora só na igreja não, a gente ora lá fora, no nosso quarto, na nossa casa. A gente não pega só na Bíblia quando a gente vem para a igreja não. Na nossa casa nós estamos com aquela mesma sede. Deus fala comigo de novo, porque agora eu quero honrar o Filho. Eu troquei as vestes, agora eu estou com vestes de santidade, de pureza, de querer as coisas certas. Essa veste que Deus me deu me dá sede e fome dele, e eu vou buscar. Você deu para entender, sim ou não? Essa é a igreja de Cristo. E se Deus nos deu aquela mensagem naquela vigília, Ele está nos dando a oportunidade de se acertar. E junto com aquela mensagem na vigília, está vindo um monte de mensagem para nós podermos nos alinhar com Deus, fazer a vontade de Deus e sermos uma bênção para o reino dele. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje, vindo do Espírito Santo. Desde ontem que essa palavra está ardendo em meu coração. Eu estava indo tomar banho e Deus me fez lembrar a parábola das bodas. E eu comecei a lembrar como que era a história. Falei, meu Deus. Quando eu cheguei hoje de manhã, peguei a Bíblia, comecei a estudar. Falei, cara, isso aqui, ó. Nós somos essa igreja aqui. Nós somos essas pessoas bem aqui. Nós vamos se alinhar. Se coloque de pé. Se você não aceitou a Cristo, você pode aceitar. Se você é alguém que já aceitou a Cristo, mas não trocou as vestes, você pode trocar. Lembra que eu falei que o anfitrião dava vestes novas para aquele que não tinha? Nas festas judaicas. O anfitrião não tem uma veste, como é que eu faço? Eu lhe dou uma nova. Mas você não pode ficar fora da festa. O rei te convidou para entrar. E se o problema é veste, eu troco, dou outras vestes para você. O Espírito Santo está dando veste hoje para quem quiser. Se você sente que a tua veste está suja, inapropriada para estar diante do rei, pede para ele que ele te dá vestes novas, vestes limpas, para você estar diante dele com respeito, com temor. Amém, queridos? Feche teus olhos. Espírito Santo, essa mensagem é para nós. Não temos dúvidas. O Senhor está tratando a sua igreja, o Senhor está resgatando a sua igreja. O seu amor está se estendendo sobre essas pessoas. Hoje, o convite se estende para esta pessoa. E essa pessoa hoje pode aceitar esse convite. E essa pessoa hoje pode abrir o coração diante do Senhor e pedir: eu preciso de novas vestes. Já tem gente orando dizendo: Deus, eu quero novas vestes. Quantas vezes eu vinha para a igreja de qualquer jeito, não estou falando de vestes naturais não, a maneira de se comportar de qualquer jeito, nem fechar os olhos eu fechava com temor, com respeito, fazia de qualquer forma a minha vinda na casa do Senhor. Mas essa mensagem mexeu comigo, porque a falta de vestes para aquele rapaz fez com que ele fosse expulso do meio daquela festa. Se você não pedir vestes novas, você não vai permanecer muito tempo.
É só uma questão de tempo e o rei vai arrancar você do meio da festa, porque é falta de respeito entrar na presença do rei de qualquer jeito, de qualquer forma. Espírito Santo, vem tratando conosco. E se nós não tínhamos a intenção de honrar o Filho, a partir de hoje, a nossa intenção é honrar o Filho. O Filho é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É Ele que queremos honrar. Toda transformação, toda mudança no nosso comportamento é para honrar o Filho. Se trocamos de vestes, é para honrar o Filho. Se aceitamos o convite, é para viver uma vida para honrar o Filho. Se nós aceitamos a Cristo, é para honrar a Cristo. Se reconhecemos Ele como Salvador das nossas vidas, então a nossa fé tem de ser vivida na fé do Filho de Deus. Tem gente abrindo o coração dizendo: Jesus, me ajuda. Porque às vezes eu vivo uma vida sem querer honrar a Cristo. Pelo contrário, os meus comportamentos envergonham o nome de Jesus, fazem com que as pessoas questionem, me perguntem: você não é crente? Você não é de Deus? Você não vai na igreja? E crente pode fazer o que você está fazendo? Crente pode se vestir dessa forma? E talvez essa pessoa não saiba nem o que dizer, mas nessa hora ela não está honrando a Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, nos ajude. Ajude esta pessoa a viver uma vida no teu altar, Jesus. Não queremos mais ser uma igreja em que Jesus está do lado de fora. Nós queremos ser uma igreja que Jesus pôde entrar na nossa vida e transformar por completo. Nós queremos ser uma igreja que foi impactada pelo Evangelho. Queremos ser uma igreja que aceitou o convite e ganhamos novas vestes, nova vida, novo pensamento, novas atitudes. E agora decidimos honrar o Filho em tudo que nós fazemos. Tudo é para a sua glória, tudo é para o seu louvor. É assim que nós queremos viver, meu Deus. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo. Say
limpos. O Senhor transformou a vida do Josué, o sumo sacerdote. O Senhor trocou as vestes dele, e o Senhor pode trocar as nossas também. E podemos sair daqui hoje com uma intenção, o desejo de honrar o Filho, de honrar Jesus. Nos ajuda, Pai. Queremos ser influenciados pela Tua palavra, pelo Teu querer, pela Tua vontade. E assim sendo, nós temos a plena certeza que o Deus que nos tratou também pode tratar a nossa família. E por isso nessa hora eu quero estender a oração pelo seu familiar, pela sua casa. Eu quero estender esta oração por aqueles que estão sofrendo lá no seu lar, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão perturbados, aqueles que estão com o coração endurecido, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Eu quero interceder por eles agora, meu Deus. Vem com tua força agora. O Deus que tratou conosco pode tratar com a nossa casa também. O Deus que trata conosco pode tratar com a nossa casa. O Deus que nos resgatou está resgatando a nossa casa, sim, a julgar por nós. Nós acreditamos que o teu poder pode se manifestar, sim, na nossa casa, no nosso casamento, sim, meu Pai, entre aquele filho, a filha, Pai, aquele que está cego, Pai, aquele que está angustiado, aquele que está na depressão, aquele que foi vítima de um trabalho, aquele que foi vítima de uma macumba, de algo que foi feito através de uma peça de roupa, através, meu Pai, de uma comida, meu Deus, e essa pessoa ficou perturbada, ficou cega, desorientada, mas nós oramos agora em nome de Jesus. E aonde houver uma força contrária, e aonde houver algo do mal sobre esta família, o Deus que luta por nós, luta pela nossa casa. Por isso nós ordenamos agora: solta esta pessoa, solta esta família, sai desta casa, sai do filho, solta esta pessoa agora por completo. É o demônio que tem assombrado o filho tem ouvido vozes, tem visto vultos, o filho anda com medo, tem pesadelos. Eu repreendo essa ação, eu paraliso essa obra, eu digo fora. É para soltar agora, Deus. Não é no meu poder, é na autoridade do nome de Jesus. Não sou eu que expulso demônios, é o poder do nome de Jesus. E por isso, em nome de Jesus, nós ordenamos: solta a nossa casa, solta os nossos filhos, sai da nossa família, vai embora com a sua enfermidade, esse espírito de loucura, o demônio chamado Giamundo, que faz essa pessoa ficar andando que nem um andarilho, espírito do andarilho, espírito da perturbação, espírito da loucura. Nós ordenamos agora: sai daí, solta esta pessoa, larga esta vida agora. Toda espécie de entidade, toda força contrária, solta esta pessoa, toda perturbação, todo encosto, toda obra do mal, sai e sai em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus, num ato de fé. O manto vai passar, e quando você tocar, creia que assim como aquela mulher com fluxo de sangue, ela tocou e viu a virtude sair de Jesus e curá-la. Quando você tocar, Deus vai liberar virtude, poder, para alcançar a sua casa, alcançar a sua família, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Isso é um ato de fé, é um ato de fé. Acredite, assim foi com aquela mulher, assim será com você. O Deus que fez uma vez faz de novo, Ele faz de novo, Ele pode alcançar de novo, sim. O que está escrito na Bíblia pode ser vivido, pode ser experimentado. Ali é Deus operando, ali é Deus fazendo a obra.
Por isso, Espírito de Deus, visita a nossa casa, visita a nossa família. Traz a tua unção sobre essa pessoa que está enferma. Traz a sanidade àquele que está perturbado. Sim, meu Pai, traz essa pessoa a lucidez, em nome de Jesus. Que os olhos sejam abertos, que a bênção se visite esta pessoa, que haja cura sobre esta vida, em nome de Jesus. Nós acreditamos em Ti, e a partir de hoje queremos ser influenciados por Tua palavra, Deus, por Teu viver, Pai, pela Tua orientação, Espírito Santo, influenciado. Uma vez, vamos declarar. Diga comigo: Senhor Deus, eu creio no Teu poder, na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. E vamos aplaudi-lo bem forte.